O dinheiro rege as nossas vidas ao redor de todo mundo, mas a gente pouco para pensar sobre a origem deles, né? De onde vieram todas as moedas? Qual o significado do dinheiro de cada país? Você, por exemplo, já se perguntou por que o dólar se chama dólar? De onde veio esse termo dólar? E se eu te disser que veio lá da República Tcheca? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a história por trás das principais moedas do mundo e o significado do nome de cada uma. Então bora lá. E vamos começar em casa, né? O Brasil já teve 10 trocas de moeda ao longo de toda a sua história. E nessas indas e vindas a gente já teve 5 nomes diferentes de moedas. E tudo começou lá no período colonial com o real português. Né? Como a gente era uma colônia, a gente ainda não tinha nosso próprio dinheiro, então a gente usava o real português como nossa moeda. E olha que engraçado, né? A gente começou com o real português e séculos depois, hoje a gente tem o nosso próprio real. Mas com o tempo, com a inflação, o real foi cada vez perdendo seu valor, se multiplicando e ele era chamado pelo seu plural, reais. Mas que popularmente entre o povo, os reais viraram réis. E o curioso é que esses réis, que era só um apelido popular, acabou virando o nome oficial da nossa moeda, né? Réis. E os réis duraram bastante tempo, até 1942, quando a inflação forçou o governo a trocar 1.000 réis por um cruzeiro. E o cruzeiro tem esse nome em homenagem à constelação Cruzeiro do Sul. E nos anos seguintes, o cruzeiro virou Cruzeiro Novo, depois voltou a ser cruzeiro, até que se transformou em cruzado. Cruzado é uma homenagem a uma moeda antiga de Portugal que também se chamava cruzado. Depois disso passamos por Cruzado Novo, voltamos para o Cruzeiro, tivemos o Cruzeiro Real, até que finalmente em 1944 chegamos no real que temos até hoje. E o real tem um duplo significado muito legal. Ele faz menção ao real português que a gente teve no início da nossa história, mas também trouxe um sentido de realidade mesmo, real de realidade. Isso porque ao longo de todos esses anos, todas essas trocas de moeda tiveram o objetivo de tentar frear a inflação, mas elas falharam miseravelmente. Então o real foi a primeira moeda que realmente conseguiu segurar a nossa inflação. Então o Plano Real foi um sucesso. E o real hoje já tem mais de 30 anos de duração e a gente não tem previsão para trocar de moeda tão cedo novamente. E saindo do Brasil, agora vamos falar do dólar. O dólar é a moeda oficial em 35 países, mas é claro que o dólar mais conhecido e mais poderoso é o dólar americano. E o nome de moeda mais famoso do mundo veio de uma vila lá na República Tcheca chamada Joachimsthal. Eu devo estar falando errado, mas pelo menos é assim que se escreve. E foi lá que nos anos 1500 começou a ser cunhada uma moeda de prata chamada Joachimsthaler, que por seu nome grande e difícil de falar, era chamada somente de thaler. E conforme ela foi circulando toda a Europa, em cada lugar que ela passava, ela ia sofrendo mudanças de nomenclatura. Nos países nórdicos ela era chamada de daler. Já na Eslovênia ela era chamada de thaler, até que chegou até os britânicos que chamavam ela de dólar. Bom, então deve ter sido os britânicos, né, que pegaram o dólar e levaram para os Estados Unidos, já que eles colonizaram os Estados Unidos, certo? Errado. Quem levou o dólar para os Estados Unidos, na verdade, foi a Espanha. A Espanha, na época, era muito forte e o seu peso espanhol era uma moeda extremamente relevante no comércio internacional e ela era apelidada de dólar espanhol. Então, lá no final dos anos 1700, quando os Estados Unidos se tornaram independentes, eles decidiram adotar o nome dólar para sua moeda oficial do país. E o engraçado é que, apesar do dólar ter vindo da Europa, hoje os 35 países que usam dólar não são europeus. E na Europa, a principal moeda é o euro, que é justamente a próxima da lista. O significado de euro parece meio óbvio, né? Euro de Europa, mas a história por trás da escolha desse nome é bastante interessante. Desde 1960, os países europeus já estavam querendo criar uma moeda única para facilitar o comércio entre si, as viagens, as trocas, e foi no Tratado de Maastricht de 1991 que essa união foi oficializada. E ali, em 1999, eles lançaram um euro que veio a circular na população somente em 2002, oficialmente. Só que escolher o nome euro foi mais complexo do que parece. Isso porque ele precisava seguir 4 regras claras. A primeira é de que precisava ter o mesmo nome em todas as línguas de todos os países, e a segunda era justamente que ele precisava ser fácil de pronunciar. A terceira é de que ele precisava ser neutro, ou seja, não podia se referir a nenhum outro país, não ter nenhuma ligação com nenhum dos países para ser igualmente neutro entre todos. E a quarta é de que precisava ser aceito pelo público. E o principal candidato para o nome da moeda não era o euro, era o ECO, European Currency Unit, ou Unidade Monetária Europeia. E sim, ela quase se tornou o nome da moeda oficial, o que é estranho hoje imaginar chamar eco, tem uma sonoridade estranha, mas esse não foi o motivo dela ter sido barrada, na verdade foi porque ela desrespeitava a regra da neutralidade. Isso porque na França teve uma moeda chamada écu, eu acho que deve ser assim que se fala, mas a França teve uma moeda chamada eco no seu passado histórico, então esse nome não poderia ser usado justamente porque quebrava a regra da neutralidade,
já que tinha uma ligação histórica aí com um dos países da Europa. Então o eco foi descartado, e depois disso teve outras sugestões, Florin, Ducati, Corone, todos meio estranhos, né? Ainda bem que eles não foram escolhidos. Mas a decisão estava tão difícil que até o presidente da França, que era muito contra o euro, queria que fosse feita uma votação pública, o público escolheu o nome da moeda. Mas depois disso tudo, depois de muita discussão, no dia 16 de dezembro de 1995, os países europeus, em maioria, bateram o martelo para escolher o euro como nome da moeda, porque achavam que esse nome representava bem a união dos países europeus. E saindo da Europa, agora a gente vai para a América Latina falar do peso. O peso hoje é a moeda oficial em 8 países latinos e todos eles têm uma coisa em comum, que é ter sido colonizado pela Espanha. E é justamente de lá que veio o nome peso. Na época de ouro da Espanha, o seu dinheiro chamava real espanhol. E a moeda mais famosa desse sistema era uma moeda bem grande, de quase 30 gramas de prata pura, que valia R$ 8. Ela tinha um padrão de cunhagem muito rígido que garantia um peso uniforme em todas as suas moedas, e por isso ela foi conhecida como peso de 8 reales, ou peso de R$ 8. E com o tempo ela foi abreviada somente para peso. E olha como as histórias se cruzam. Esse peso é o peso espanhol que era apelidado na época de dólar espanhol, que é o mesmo que influenciou o nome do dólar nos Estados Unidos e todos os outros países que usam dólar. E é muito legal ver como os países se influenciavam na economia desde muito antigamente e como a Espanha teve muita influência no sistema monetário global, basicamente. E do peso vamos agora para a Libra, que também remete a peso, mas tem uma história completamente diferente. A Libra hoje é usada nos 4 países do Reino Unido e esse nome veio do latim, a palavra Libra, que significa peso ou balança. E aí esse nome foi traduzido para o inglês, para a palavra pound, que é uma unidade de medida de peso que vale ali 450 gramas, né? E a primeira curiosidade já vem daqui, né? O nome original da moeda é Libra. Pound, que é como os ingleses chamam, é a tradução do latim para o inglês. E tanto é que o símbolo da Libra é um L estilizado de Libra. Então quem fala certo somos nós, falamos Libra, e os ingleses falam a tradução do nome certo, que é Libra. Só que a Libra no começo não era uma moeda, ela era só uma unidade de medida mesmo de peso. Os ingleses usavam moedas chamadas shillings e pences. 12 shillings valiam 1 pence e, coincidentemente, 240 pences pesavam 1 libra, ou seja, 450 gramas mais ou menos. Aí foi lá em 1489 que o rei da Inglaterra decidiu criar uma moeda que valesse 1 libra de pences, ou seja, valia 240 pences, que na época chamava sovereign, ou soberano, mas que veio a se tornar a libra que a gente conhece. E de onde que vem o esterlina, da libra esterlina? Bom, esterlino vem do termo em inglês, chama sterling, que significa autenticidade, valor, confiável, e era isso que as moedas inglesas representavam. Ela era muito confiável, tinha sempre o mesmo peso, o mesmo padrão de prata. Então, por ter essa fama de constância, de confiável, de autenticidade, eles atribuíram esse elogio ao nome da moeda. Então ficou pound sterling ou libra esterlina. E para fechar, vamos para a Ásia falar do won da Coreia do Sul, do iene do Japão e do yuan da China, que tem a mesma origem e exatamente o mesmo significado. Todas elas derivam de um antigo caractere chinês que se chama yuan e significa exatamente círculo ou redondo. Ou seja, o nome da moeda deles é literalmente o formato da moeda. Então eles não foram muito criativos, mas foram bem práticos. Então os 3 países têm a sua moeda chamada aí de redondo ou círculo. Aí cada um adaptou para sua língua, né? Na Coreia do Sul chama won e no Japão chama iene, enquanto a China manteve o yuan, que é o nome do caractere original. E chegamos ao fim do vídeo. Qual dessas moedas você acha que tem a história mais legal? Deixa aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para não perder as próximas curiosidades sobre dinheiro. No mais, obrigada por assistir e até a próxima.